Olá, empreendedor, seja muito bem-vindo ao programa Gestão na Prática. Nessa série de aulas eu ajudo donos de micro e pequenas empresas como você com assuntos relevantes para você ter resultado na sua empresa. Eu não sei se você já me conhece, mas eu ajudo empresários como você a organizar a sua empresa em 90 dias para que você tenha lucro, mesmo que hoje a sua empresa dependa de você. Com as minhas aulas e as minhas experiências, eu compartilho aqui todos os dias e você vai aprender a estruturar a sua empresa, a ter processos claros e estratégicos, desenvolver uma equipe que não dependa de você, que realmente entrega resultado, para que a sua empresa seja uma empresa onde você tenha controle, escale com crescimento e tenha lucro previsível, tá? Então aqui é um ambiente perfeito para você desenvolver as suas habilidades, aprender o que você precisa para mudar a trajetória do seu negócio. Sou Marcos Leal, administrador de empresas, sou também professor de administração, consultor empresarial e mentor e desenvolvedor de empresários. Mas vamos lá, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai alavancar resultados com gestão financeira de uma maneira muito simples. E eu vou falar sobre 5 ferramentas que todo dono de uma microempresa precisa saber para aumentar os lucros, mesmo que não entenda de gestão. Então, preparado? Papel e caneta na mão, porque hoje tem muito conteúdo para você aprender e transformar os resultados da sua empresa. Eu vou começar conversando com você sobre algo de como eu aprendi isso, e não tem nada a ver com a faculdade ou com as mais de 200 consultorias que eu já fiz ao longo da minha carreira e mais de 200 empresários transformados. Isso tem a ver com a educação financeira que eu tive e com a escola que eu tive dentro de casa. E isso começou com a história da minha mãe. Então, eu aprendi sobre a gestão financeira de uma maneira muito simples, de uma maneira muito direta. E essa gestão financeira se deu porque minha mãe é muito organizada. E eu gosto de trazer para os empresários que nós trabalhamos, né, para as empresas que nós entregamos, a gente gosta de falar uma coisa: organização dá lucro. Então, quanto mais você é organizado, quanto mais você pensa em organizar o seu negócio, mais lucro você vai ter. E isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito organizada, ela sempre foi muito metódica na gestão. E ela já teve alguns empreendimentos e hoje ela é funcionária pública, mas ela já empreendeu quando a gente morava em outro estado, né? E aí a gente decidiu largar isso, vir embora, né, para a Bahia, né? Mas ela sempre foi uma pessoa muito metódica e principalmente até com as finanças aqui de casa, né, da casa dela, da casa dos meus pais, sempre foi uma gestão financeira muito bem estruturada e bem organizada. E eu quis trazer esses conceitos hoje para a gente entender que gestão financeira não precisa ser complexo para gerar resultado para o seu negócio. Então, com pequenos passos, e hoje eu vou mostrar para você as 5 ferramentas que você precisa saber e as 5 ferramentas que você precisa usar na gestão financeira da sua empresa para ter resultado. Mas a gente precisa entender alguns pontos aqui. E a gestão financeira tem alguns pilares, assim como a organização de uma empresa. Então, a gestão ela passa por alguns níveis. Eu vou trazer aqui no quadro, eu vou tentar desenhar isso para ficar de uma maneira mais clara para você entender, que é o seguinte: a gestão financeira ela vai passar por 5 níveis, né? Ela passa por 5 fases, assim como as 5 fases da gestão de uma empresa. Então, a primeira fase, né, que o empresário passa e que a gestão financeira passa dentro da empresa é a fase do caos. Ou seja, é quando você tem dívidas, né? É quando você não tem, né, falta lucro. E isso daqui gera um caos. E isso leva, né? E por mais que você tente, você vai trabalhar muito para vender, você vai se esforçar muito para gerar resultado, e aí alguns empresários ainda alcançam o nível 2,
que é o nível da desorganização. E nesse nível aqui, você começa a ter algum lucro, né? Você começa a ter algum lucro. Você começa a ter algum lucro. Você fatura, né? Você tem faturamento. Mas por algum motivo, você ainda continua endividado. Por algum motivo, você ainda vai estar endividado. E é aqui, nesse segundo pilar, que a maioria das empresas quebra. A maioria das empresas entram em falência. Só então, quando você se torna um gestor operacional, ou seja, você começa a pensar em processos e você começa a ter um mínimo nível de gestão, é que você começa a gerar resultados e você começa a sair disso. Então, quando você está no nível do caos, você tem dívidas, falta lucro. Quando você está na desorganização, você começa a ter algum lucro, algum faturamento, mas ainda está endividado, você não consegue crescer. E a partir do momento que você entra no ciclo operacional, você começa a ter organização financeira, tá? Aí nós vemos para o próximo passo, onde a tua gestão, ela já não é mais operacional, ela é estratégica. E quando a tua gestão financeira passa a ser estratégica, aqui você já começa a aumentar os lucros e você já começa a crescer. Só que para isso, você precisa continuar melhorando os seus processos, tá? E aí você chega no último estágio, que é o estágio que a gente chama de ADM, o administrador de resultado. Aqui, nesse estágio, é quando de fato você tem lucros ainda maiores e aqui você escala a sua empresa. Então, eu quis trazer primeiramente os 5 estágios e os 5 níveis de gestão que você vai ter, e isso também reflete nos 5 estágios da gestão financeira da sua empresa, tá? Então, primeiro que a gente precisa entender é como talvez você esteja, né? Primeira coisa é você entender onde você está. Será que você está aqui no caos? Será que você está aqui desorganizado? Será que você está aqui operacional? Né? Será que você é a pessoa que faz a gestão financeira da tua empresa? Né? Será que você já está aqui no estratégico? Será que você já é um administrador de resultado? Então, entender onde você está é um passo extremamente importante para que a gente possa ter resultado dentro da nossa gestão financeira. Então, quando a gente fala, né, da gestão financeira de uma maneira simplificada, a gente entende que eu não preciso fazer muita coisa para entregar o melhor resultado possível para a minha empresa. Eu preciso tomar as ações corretas. Eu preciso fazer o processo correto, as ações corretas. E é por isso que eu vou te ensinar as 5 ferramentas que você precisa para gerar resultados financeiros na sua empresa nessa aula, tá? Mas o porquê que as pessoas confundem isso? Por que as pessoas acham, né? E na maioria dos casos, a maioria das pessoas acham que fazer gestão é algo de empresa grande. Se você está aqui comigo, eu acredito que você é dono de uma microempresa.
Então, muito provavelmente, você tenha essa crença dentro de você de dizer assim, ah, mas gestão é só para empresa grande. Gestão é só para quando a minha empresa crescer, é só quando eu tiver uma equipe grande. E eu vou te dizer que não é. Gestão, quanto mais rápido você inclui esse processo dentro da tua empresa, mais rápido ela cresce. E eu vou te dizer, se você esperar a sua empresa crescer para que daí você comece a fazer gestão, quanto maior for a tua empresa, maior vai ser o teu problema. Uma empresa que cresce sem gestão é uma empresa que pode até crescer de faturamento, de lucro, mas é uma empresa que vai crescer em problemas no mesmo nível ou talvez até mais do que crescer de forma estruturada, organizada, com gestão, com processos. Então, não confunda isso, não pense que fazer gestão financeira, fazer gestão de uma maneira geral é algo só para empresas grandes. Então você que é pequeno também, você que é dono de uma microempresa, precisa entender que além de fazer o teu negócio rodar, né, além de produzir o produto, além de entregar, além de vender, além de relacionar com o cliente, você também tem grandes obrigações como gestor. O seu papel na organização da sua empresa é muito importante para fazer ela dar resultado. Então, pensa comigo, gestão não é algo só de empresa grande. Gestão é algo fundamental para qualquer empresa. Eu comecei fazendo gestão quando eu trabalhava sozinho. Hoje eu tenho uma equipe, hoje a minha empresa cresceu, mas eu continuo fazendo gestão desde o primeiro dia quando eu comecei o meu negócio. Sabe qual é a diferença de você para mim? A diferença é que eu já comecei com o conhecimento que eu tenho. Mas isso não é uma desculpa que você vai usar. Ah, Marcos, mas eu não tenho conhecimento para fazer gestão. Você pode não ter conhecimento, mas você tem a mim, você tem o meu canal aqui no YouTube para aprender. Então, quando eu falo que começar fazendo gestão é o primeiro e talvez um passo mais importante, é porque você tem todo o meu apoio para transformar o resultado da sua empresa. Mas vamos lá, a gente falou sobre o que é gestão e eu te mostrei os 5 níveis da gestão financeira dentro da empresa e te mostrei uma crença comum e que as pessoas acham que gestão é só para uma empresa quando ela cresce. Mas qual que é a diferença entre fazer gestão de uma maneira simples para fazer uma gestão complexa? E muitas vezes, e talvez esse seja um dos principais bloqueios que você tenha, é que fazer gestão é difícil e talvez as pessoas pensem que fazer gestão é só para empresa grande, porque a maioria dos conteúdos que você vê por aí são de pessoas ensinando gestão para empresa grande. Mas eu entendo a realidade da pequena empresa e sei da importância da gestão para ela. E é por isso que nós desenvolvemos o nosso programa. Mas você precisa entender o seguinte, que mesmo sem conhecimento, você pode mudar a realidade da sua gestão. Agora, a diferença entre a gestão de uma pequena empresa e a gestão de uma grande empresa se está principalmente naquilo que você pode executar. Pense o seguinte, uma empresa grande, ela vai ter uma equipe grande. Logo, quanto maior é a empresa, maior é o nível de burocracia. Então, uma das teorias da administração, né, e essa é uma das matérias que eu gosto muito de ensinar na faculdade, é sobre a teoria geral da administração. E uma das teorias que nós ensinamos, né, e que eu sempre gosto de ensinar, é uma abordagem chamada da abordagem burocrática. Por quê? Porque quanto mais a empresa cresce, mais burocracia você precisa trazer. Porque controle vem da burocracia. Então são instalações de instrumentos, de relatórios, de processos, de rotinas. E talvez isso, para grandes empresas, traga desmotivação para você, que é um pequeno empreendedor, que é um dono de uma microempresa. E você fala, pô, mas isso é muita coisa, é muito processo, é muito cansativo. E é mesmo. E eu vou te dizer que é. Por quê? Porque isso são coisas feitas para empresas que têm 50, 100, 200, 500 funcionários. Mas você tem 2, 3. Às vezes é você mesmo que faz a gestão financeira do seu negócio. E isso gera um impacto muito grande.
Agora, você pode simplificar isso. Existe uma maneira, existe uma fórmula que você pode fazer para deixar isso mais simples e não perder o controle e mesmo assim aumentar o lucro do seu negócio, mesmo sendo uma empresa pequena. E com essas ferramentas você vai ter o mesmo controle que uma grande empresa, porém em proporções menores. Então o que eu vou te ensinar hoje nessa aula, né, são ferramentas que você vai realmente proporcionar isso, o mesmo resultado talvez de uma Apple, de um Google, só que para a realidade do tamanho do seu negócio, tá? Então aqui eu quero te trazer essa primeira fase, toda essa parte de contextualização e de informação justamente para aterrissar você, para dizer que é possível fazer gestão e que gestão não é coisa de empresa grande, gestão é coisa para qualquer empresa, mesmo que você tenha uma empresa pequena, tá? Então, agora que você entendeu isso, eu vou te dizer por que é importante. Porque é o seguinte, a maioria dos empresários, a maioria dos donos de micro e pequenas empresas vendem bem. A venda não é um problema para eles. Eles vendem bem, tem boa rotatividade, tem bom giro, mas o problema é, a grande dúvida desses empresários é, eu estou lucrando de verdade? Você já parou para questionar? Você já parou para se perguntar, será que eu estou vendendo de verdade? Será que eu estou lucrando de verdade? Será que eu estou trazendo resultados consistentes? E aí uma coisa legal é o seguinte, eu vou trazer um dado aqui para você, e aí eu vou ter que usar uma colinha aqui, porque eu realmente não vou conseguir lembrar de tudo. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui, legal. Olha só, um dado muito importante é o seguinte, né? E quando a gente fala que o problema não é vender, o problema é que às vezes o dono da microempresa não sabe se ele está lucrando ou não. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou o seguinte, que mais de 1.700 empresas identificaram um ciclo de conversão de caixa menor, ou seja, eles recebem de clientes mais rápido e pagam fornecedores de curto prazo. Eles têm melhor retorno de investimento, eles têm maior liquidez, têm menos necessidade de capital. Por quê? Porque eles conseguem ter controle da gestão do negócio deles. Eles conseguem perceber que eles vendem bem e eles conseguem lucrar bem porque eles têm ciclos de caixa menor. Então, quanto mais rápido a gente consegue gerar, né, esse resultado, melhor. Né? Olha só que interessante, 72% das empresas lá na Indonésia mostram que o uso de orçamento e planejamento de controle de fluxo de caixa trazem 72% de crescimento para as empresas, né? E isso gera um impacto absurdamente grande, traz um impacto claro no desempenho das empresas. Então isso mostra que muitas vezes o problema de fato não é venda, o problema é a falta de processos de gestão e falta de clareza e de conhecimento mesmo, para que você possa gerenciar isso melhor dentro do seu negócio, tá? E com uma gestão simplificada, né, e aí só te trazendo um ponto muito interessante, um benefício, né? Com uma gestão financeira simplificada, você vai começar a fazer o seguinte, tá? Primeiro benefício, quando você vir para cá, primeiro benefício quando você começa a fazer a gestão financeira dentro da sua empresa, tá? Você vai ter alguns benefícios e esses benefícios geram impacto direto dentro do seu negócio. E o primeiro desses benefícios é o seguinte, quando eu começo a fazer uma gestão de maneira simplificada, você começa a enxergar o lucro real do seu negócio. Então, aqui é a primeira fase,
tá? Eu começo a enxergar de fato quanto eu tenho de lucro. Lembra que eu falei para você que muitas vezes o problema não é vender, é saber se você está tendo lucro ou não, né? Então, primeiro grande benefício é esse. O segundo benefício aqui é sobre planejamento. Então, quando eu começo a enxergar melhor o meu lucro, eu começo a planejar melhor os meus pagamentos. Ou seja, eu começo a gerar mais resultados dentro dos pagamentos da minha empresa para que eu tenha um fluxo de caixa melhor. E isso leva ao meu terceiro ponto. Quando eu planejo melhor os meus pagamentos, o meu terceiro benefício é saber o destino correto do dinheiro da empresa. Então eu tenho esses três benefícios. Quando eu começo a fazer gestão mesmo de maneira simples, eu começo a enxergar o lucro da minha empresa, eu começo a planejar melhor os pagamentos para que eu tenha um fluxo de caixa melhor e mais leve e principalmente eu vou saber o destino correto do dinheiro do meu negócio, saber exatamente para onde está indo o meu dinheiro, para onde estão sendo destinados os pagamentos, para que eu possa otimizar os recursos financeiros da minha empresa. Então agora que você percebeu isso, a gente vai analisar alguns erros que você comete quando você não tem um processo simples de gestão financeira dentro da sua empresa. Então, trabalhando os erros, né, entendendo onde você está errando, entendendo o que está acontecendo na gestão do seu negócio, é muito mais fácil de corrigir, é muito mais fácil de ter resultado. Então vamos lá. O primeiro erro que nós temos, né, isso aqui ó, é um erro clássico, tá? O primeiro erro que você comete ao não fazer a gestão financeira do jeito correto na tua empresa, e isso é muito comum, tá? É muito comum. Um erro muito clássico é principalmente delegar tudo para o contador e nunca olhar os números. É muito comum em uma empresa pequena, né, numa microempresa, é muito comum você ter um apoio muito forte da contabilidade, né? Você ter o contador como seu principal assessor para te ajudar no negócio. Isso é muito comum e não tem nada de errado nisso. O problema é que o contador ele é um profissional extremamente técnico e ele vai entender e vai trabalhar as informações do seu negócio de maneira técnica sobre o ponto de vista contábil. Então você vai precisar entender o seguinte, quando você delega isso para ele, ele vai te entregar documentos como DFC, como DRE, como balanço patrimonial, e você que não tem conhecimento sobre essas ferramentas, você não vai entender o que as informações dessas ferramentas vão dizer para você. Então, um ponto muito importante aqui é não delega esses dados, não delega essas informações. Por quê? Porque você precisa entender desses números, você precisa ter esses números dentro do seu negócio. Você precisa ter o controle disso. Você não pode delegar isso para o seu contador, sendo que a devolutiva dessas informações são sempre num grau técnico onde você não consegue interpretar, você não consegue entender essas informações. Então esse é o primeiro erro que você comete. Mas, além desse erro, ainda há outras coisas, como por exemplo, você só anotar o que entra sem controlar o que sai. Então muitas vezes, o dono de uma microempresa, e isso é muito comum em negócios pequenos, é você vender a prazo. Vamos falar a verdade? Você vende fiado. A maioria, né, a esmagadora maioria dos microempreendedores vende fiado, vende a prazo. E aí você quer ter um controle. Por quê? Porque você tem um sentimento de perda do dinheiro que você não recebe, mas muitas vezes você não tem um sentimento de perda do dinheiro que você gasta.
e você gasta mal. Então, muitas vezes, anotar só o que entra sem controlar o que sai pode ser um dos principais vilões que estão levando todo o lucro da tua empresa por água abaixo. Então, esse é um outro erro muito clássico que os donos de microempresas cometem. Então, você vai precisar mudar isso, tá? O terceiro erro que você comete é misturar as tuas contas pessoais com as contas da empresa. Você quer ver? Você começa, por exemplo, é muito comum um dono de um mercado, de um supermercado, fazer a feira do mês no próprio mercado. Só que isso não é descontado, por exemplo, do Prolabore. Isso entra como passivo da empresa. Ou, muitas vezes, você coloca a parcela do seu carro no passivo da empresa. Ou, muitas vezes, você coloca o plano de saúde do seu filho. Né? Às vezes, você coloca uma viagem que você quer fazer e você vai lá e fala, não, isso aqui eu vou tirar do caixa da empresa. Então, você não separa o que é seu, o que é o seu Prolabore, o que é o seu dividendo de lucros, com o caixa da empresa. E você acaba sobrecarregando as despesas e muitas vezes o teu negócio ele não dá lucro por causa disso. Na verdade, ele dá lucro. O problema são as despesas embutidas vindo do sócio da empresa, ou seja, você, do dono, que vai atribuindo as suas despesas pessoais no passivo, ou seja, no caixa da empresa e tirando o dinheiro que seria o lucro, né, seria o capital do giro do seu negócio, para pagar as suas despesas pessoais, porque você não tem um Prolabore claro, você não tem clareza de quanto você tem que tirar e isso atrapalha todo o teu negócio. Mas ainda tem um outro erro que você comete, que é descobrir que está no vermelho só quando o banco liga. Né? Você só vai descobrir que você está no vermelho quando chega o dia de pagar um boleto e você abre o aplicativo e não tem dinheiro na conta. E aí? O que eu faço? E aí, Marcos, e agora? O que você faz? Quando você vai pagar o boleto e não tem dinheiro na conta. Aí você percebe que a empresa está no vermelho. E isso é falta de acompanhamento. Falta de acompanhamento é falta de processos. Falta de processos vem da falta de ferramentas. E é por isso que agora eu vou trazer para você as 5 ferramentas que vão transformar a realidade do seu negócio com uma gestão simples, mesmo que você não entenda de gestão, tá? E a gente vai começar de uma maneira muito simples, tá? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, eu vou vir para o quadro agora porque a gente vai construir uma base, né? A gente vai construir um processo aqui, né, de uma maneira bem simples, estrutural, para que a gente consiga entender de uma forma muito clara. E a primeira base aqui, fazer assim. E a primeira ferramenta, tá? A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar aqui é justamente o fluxo de caixa diário, tá? Fluxo de caixa diário. Então, no fluxo de caixa diário, o nosso trabalho aqui, e aqui é um ponto muito importante, tá? Isso daqui, pessoal, é como se fosse uma bússola do negócio. É isso aqui que guia as tuas ações todos os dias. Então, quando eu faço, né, e como é que eu faço esse fluxo de caixa diário? Presta bem atenção. O meu fluxo de caixa diário, ele vem de diversas maneiras. Primeiro, aqui a gestão de entradas. Ou seja, o dinheiro que entra, mas também vem da minha gestão de saídas. Tá? A minha gestão de saídas, ela tem a ver com diversas coisas. Ó, boletos,
salários, imposto, compras. Então, eu preciso gerenciar isso aqui de uma maneira simples, tá? E aqui, ó, vem um ponto muito importante, tá? Datas, prazos, tá? Agendamento. Então aqui você começa a controlar a gestão financeira do seu negócio, tá? Para você saber exatamente o que entrou e o que saiu hoje. Para você ver aqui, ó, entrou X de dinheiro, mas saiu Y. Mas calma aí, saiu Y para onde? Né? Quais foram os boletos pagos? Teve salário? Foi imposto? Quais fornecedores? Para onde foi o meu dinheiro? Então você começa a ter noção, né? E principalmente o meu saldo. Qual é o saldo diário? Qual é o saldo diário da minha empresa? Então eu começo a entender o que entrou, o que saiu e o que ficou, tá? Então essa é a nossa primeira ferramenta. E aí a gente tem uma segunda ferramenta, tá? Que é o quê? A separação de contas. Isso aqui é importantíssimo. Separar o que é seu do que é da empresa. Mas um ponto que eu quero trazer ainda sobre a primeira ferramenta, que é o fluxo de caixa diário, é o seguinte, tá? Por que você tem que implementar isso? Porque isso daqui corrige o erro que eu te falei, que é você não saber como você está gastando o dinheiro da tua empresa. Então, quando você não tem, tá? E eu vou te dizer, empresas que faturam 20, 30, 50, 100, 150 mil reais, não fazem esse tipo de processo, não fazem esse tipo de gestão. E muitas vezes a empresa dá certo porque ela compra, vende e paga as contas e graças a Deus dá tudo certo, mas sem nenhum tipo de controle. Então isso daqui vai fazer com que você tenha visão, tenha clareza de para onde está indo o teu dinheiro. Então usar uma planilha ou um sistema vai fazer com que você tenha uma visão melhor, inclusive deixe mais fácil, tá? E se você se comprometer a fazer, eu vou te dar um presente até o final dessa aula, tá? Mas vamos para a nossa segunda ferramenta aqui. Dentro dessa segunda ferramenta, você precisa literalmente, tá? Separar o que é seu e o que é da empresa. Por que você tem que separar isso, tá? Porque misturar o dinheiro pessoal com o da empresa cria uma ilusão de lucro e vira um buraco sem fundo. Então, quanto mais, muitas vezes, quando você não faz esse tipo de gestão, você acaba, trazendo para cá, tá? Você acaba trazendo a tua despesa para a despesa da empresa, né? E aí isso faz com que você erre dentro desse processo e consuma todo o lucro do seu negócio. Então, principalmente, o que você tem que fazer aqui, tá? Conta PJ. Você precisa de uma conta jurídica da tua empresa para que o dinheiro entre na conta da tua empresa, né? E você seja pago pela sua empresa. Então eu vou lá e me pago através da conta PJ, eu pago aqui o meu Prolabore. E com o meu Prolabore, eu vou lá e me pago, né? Então aí eu gasto o meu dinheiro como dono e não o dinheiro
da empresa, tá bom? Então, esse é a segunda ferramenta, a separação de contas. Então, aqui você começa a analisar o que você gasta para você e o que você gasta da empresa. E aí nós chegamos na nossa terceira ferramenta, tá? A terceira ferramenta é o planejamento financeiro mensal. Então, eu vou planejamento financeiro mensal, tá? Esse planejamento financeiro mensal, ele serve para você ter uma média. Aqui, ó, eu quero planejar, literalmente, ó, eu quero planejar as receitas, eu vou planejar as despesas e, por que não, planejar o lucro. Ora, eu preciso planejar para saber quanto eu quero lucrar. Então, quando eu faço um planejamento de receitas, quanto eu vou vender, né? Quanto eu quero faturar nesse mês. E para que eu fature isso, quanto eu tenho que gastar, né? Quanto que eu vou precisar gastar para isso, né? Se eu já quero faturar, quanto que eu vou gastar, tá? Então aqui é o seguinte, o que você tem que fazer? Por que você tem que fazer isso? Porque a gente, tá, na maioria dos casos, o dono da microempresa, você só reage quando você está aqui, ó, quando você tem um problema. Tá? Quando você tem um boleto para pagar e não tem dinheiro na conta. Aí é que você começa a reagir. Tá? Então isso é um erro muito grande que você vai cometer. Então, aqui a minha dica é o seguinte, tá? Sempre no final do mês, você senta, vê o que você faturou, vê o que você teve de despesa, vê qual foi o lucro e começa a projetar, tá? Aqui eu crio uma projeção, do que eu quero ter de receita, de despesa e de lucro, sempre criando metas, tá? Então aqui, ó, eu crio metas, seja ela, por exemplo, mais 10%, menos 20%, mais 15%. Então aqui eu começo a planejar as minhas receitas baseado no mês anterior. Eu vou ver quanto eu tive de receita, quanto eu tive de despesa e quanto eu quero lucrar. E começo a criar o meu planejamento para tentar chegar até ele. E aí a gente chega na nossa quarta ferramenta. Aqui na quarta ferramenta, a gente já começa a trabalhar, sabe o quê? O relatório de lucro real. O que é esse relatório de lucro real? Quando eu começo a executar essas ferramentas de baixo, esse relatório vai te mostrar quanto de fato sobrou. Por quê? Porque muita gente vende bem, você vende bem. Às vezes você está nessa dúvida, pô, bicho, eu vendo bem, minha empresa vende bem, mas por que ela não dá resultado? Por que ela não dá lucro? Porque você não aplica essa estrutura, você não está aplicando essas ferramentas, tá? Então, como é que você faz isso? Todo mês, como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, vou pegar aqui, você vai colocar aqui, ó, receita. A tua receita, ela vai ser igual. Vai ser a sua receita menos a despesa, tá? Vai ser a sua receita menos a despesa igual ao lucro. Só que para isso aqui é simples. Receita menos despesa igual a lucro. Só que
Se você não está fazendo o passo 1 aqui, ó, por que eu coloquei dentro de uma pirâmide aqui, né? As 5 ferramentas. Porque essas ferramentas, elas são construídas sequencialmente. Então eu tenho que fazê-las todas da maneira que está aqui. Eu não posso começar de cima para baixo. Eu tenho que começar da base para o topo, tá? Então aqui, ó, eu vou ter esse relatório com uma conta simples. Quanto que eu faturei, menos o que eu gastei, igual ao lucro que eu tive na minha empresa. É simples? É muito simples. E dá muito resultado. Mas sabe por quê que você não tem lucro? Sabe por que você não tem lucro? Porque você não está fazendo o básico, que é fazer um caixa diário, um fluxo de caixa diário. Porque você não está separando as suas contas. Porque você não está fazendo um planejamento financeiro. Então o relatório ele não vai funcionar. Se você não está aplicando as ferramentas de baixo, essa ferramenta também não vai funcionar. Então, o grande problema está aqui. Muitas vezes você está olhando para essa ferramenta aqui, ó. Você vem para cá. Ah, o meu resultado é igual a minha receita menos a despesa igual ao lucro. Então, o meu resultado, meu resultado ele dá negativo. Mas por quê? Você só olha para o resultado, mas você não olha para as ações que você tem que fazer para vir o teu resultado. E a última ferramenta, não menos importante, é o acompanhamento. É o acompanhamento de indicadores. E quais indicadores, Marcos, você está falando, né? Quais indicadores? Você não precisa de muitos indicadores. Você precisa de indicadores, ó, como faturamento. O faturamento semanal, tá? Faturamento semanal é um bom indicador. O lucro semanal é um outro indicador bacana, tá? As tuas contas a pagar. Então, monitore esses indicadores. O teu faturamento semanal, o teu lucro semanal, as tuas contas a pagar, né? As tuas contas em aberto. Isso vai fazer com que você tenha resultados. Então, quando você pensar em fazer gestão, não diz para mim que fazer gestão é coisa de empresa grande. Porque eu te trouxe aqui um processo que uma criança consegue fazer. E por que você não tem resultado financeiro? Porque você não faz o básico bem feito, que é fazer um fluxo de caixa diário, que é separar as suas contas das contas da empresa, que é fazer um planejamento mensal de receitas e despesas, que é fazer uma análise, né? Fazer o relatório, análise de receitas menos despesas, que é acompanhar os indicadores do teu faturamento por semana, do teu lucro por semana, das tuas contas em aberto. Então, isso aqui não te deixam ter lucro. Então, foi por isso que eu fiz essa aula, para que você pudesse entender, para que você possa aprender a aplicar isso no seu negócio, tá? Então, essas são ferramentas importantíssimas para que você possa aplicar e melhorar a gestão da tua empresa agora, tá? E a tua empresa, ela precisa de gestão. E você, como empresário, não pense que gestão é algo que você vai trazer para ela só quando a tua empresa crescer. Você não vai trazer gestão só quando a tua empresa crescer. Ao contrário, você traz a gestão agora para que a tua empresa cresça. É uma coisa que eu gosto de dizer sempre e que eu gosto de mostrar. Eu sempre mostro muito isso para os empresários que a gente transforma dentro do nosso programa. Então, se você não sabe, a gente tem um programa chamado Administrador de Resultado, que a gente transforma os empresários. E uma coisa que eu gosto de trazer para eles é, cara, não é a empresa que te transforma, é você que se transforma e transforma o seu negócio. Então você precisa, antes de qualquer coisa, se tornar o gestor que a sua empresa precisa para gerar o resultado que você quer. Então a transformação começa por você
e depois pelo seu negócio. Beleza? Então, essa foi a nossa aula hoje sobre as 5 ferramentas de gestão financeira que vão tornar o teu negócio mais lucrativo, mesmo que você não entenda de gestão. E eu te mostrei isso na prática, que são coisas simples que você não faz, que não trazem o resultado, mas que de agora em diante você vai fazer. Então faz o seguinte, se você gostou dessa aula, deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário, eu quero saber quais as dificuldades que você tem para a gente transformar o teu negócio juntos, tá bom? Então esse foi o nosso episódio número 36 e a gente se vê nas próximas aulas desse programa Gestão na Prática. Um abraço!